Si, seja muito bem-vinda a essa aula. Essa vai ser uma aula prática, onde eu quero te mostrar um pouco sobre as últimas mudanças que ocorreram no Instagram, em relação ao algoritmo, em relação ao consumo das pessoas nessa plataforma, principalmente se você é uma psicóloga que deseja crescer nas redes sociais e captar pacientes qualificados. Então, fica aqui comigo até o final, pega papel e caneta, ou então abre um Google Drive aí no seu computador para você anotar, porque isso vai ser muito importante, vai fazer uma grande diferença na sua jornada, certo? Celular de lado, coloca aí modo avião, ou então com a tela virada para baixo, para você não se desconcentrar, porque eu sei que celular é um bicho de sete cabeças quando a gente fala de concentração, né? Uma pedrinha no sapato que fica ali te chamando. Então, deixa ele de lado e foca aqui comigo, certo? Muito provavelmente você que está recebendo esse vídeo já é a minha aluna, seja aluna do posicionamento lucrativo, do MPP, do Canva Easy, de algum e-book ou de algum outro programa ou serviço que eu já ofereci. E é importante que você entenda que, assim como a psicologia é uma profissão que a gente precisa estar sempre se atualizando, sempre estudando, sempre buscando ir além, com o marketing é exatamente a mesma coisa. Com o marketing não funciona diferente. Então, o comportamento das pessoas muda, o consumo muda e você precisa estar em constante aprendizado, em constante evolução, para que você consiga o que você tanto quer, que é captar esses pacientes qualificados, pessoas que pagam caro pela sua sessão, pessoas que realmente têm condição de pagar, tá certo? Então, vamos nessa, eu quero te mostrar aqui os erros também que muito provavelmente você está cometendo e que estão impedindo essa captação assertiva de acontecer. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Hoje eu vou dar uma aula no estilo mapa mental. Você vai ver que vai ficar bem prática. E eu vou começar trazendo uma linha do tempo de como é que o Instagram foi se consolidando e como é que as coisas foram acontecendo, certo? No ano de 2016 até 2020, o que a gente viu ali no consumo do Instagram? A gente viu, principalmente uma galera raiz produzindo conteúdo, ou seja, pessoas que estavam ali onde tudo, quando, né, tudo era mato. A gente pode pensar em pessoas como Érico Rocha, dentro da psicologia, Fernanda Landeiro, Lara Nesteruk, que é nutricionista. Então, eram realmente as pessoas que basicamente abriram ali o Instagram. São pessoas que produzem há muito, muito tempo. Essa era uma excelente época para você se posicionar e construir a sua base. Essa era uma época que era mais fácil crescer, porque tinha muito menos gente. Não era tão comum você ter pessoas gravando stories na rua ou você ter amigos que compartilhavam o seu trabalho ali nas redes sociais. As pessoas tinham muito mais perfis pessoais fechados, privados, do que perfis abertos. Então, apesar de ter isso como ponto positivo, né, uma boa época para crescer, existia também o lado negativo, que era muitos julgamentos, muitos olhares feios para quem produzia naquela época. Ou seja, ainda era um pouco estranho ter pessoas se expondo ali na rede social. Naquela época, o que funcionava? Inicialmente, eram os posts fixos no feed. Me lembrei agora de uma pessoa super raiz, que foi a Gabriela Pugliese, por exemplo. Depois, o Instagram copiou na cara dura o Snapchat, que na época também era um grande sucesso. Então, os stories, eles vieram de uma inspiração barra cópia do Snapchat. Depois, tivemos aqui lives, que o Instagram também copiou do Periscope, né? Quem aqui se lembra do Periscope? E, em determinado momento, ele também lançou a função do IGTV, que é como se fosse ali uma cópia do YouTube, que eram vídeos maiores. Então, basicamente, o Instagram pegou todos os aplicativos e plataformas que funcionavam na época, condensou tudo em um lugar só. Hoje, por exemplo, a gente vê isso, mais uma vez, com a inspiração do TikTok, que são os Reels. No ano de 2020 até o ano de 2022, a pandemia basicamente obrigou todos os profissionais autônomos, empresários, enfim, a estarem no digital. Muita gente resistiu a estar no digital, não gostava, julgava, não se identificava, mas viu ali na pandemia, se viu de mãos atadas, né? Não tinha muita saída, não tinha muito o que fazer. Ou você estava no digital,
ou ninguém te via, porque não tinha lugar para a pessoa te ver ou para você falar do seu trabalho. Então, nessa época, a gente teve um crescimento considerável de perfis no Instagram e principalmente daquelas pessoas que estavam ali colocando a cara a tapa e divulgando o seu trabalho. Nessa época, existia um padrão, quem aqui se identifica, acredito que a maioria, que eram perfis lotados de posts feitos no Canva, com aqueles templatezinhos bonitinhos e as coresinhas, a identidade visual toda organizadinha. Naquela época, você ter um nicho e fazer uma dúzia de posts por mês era suficiente para crescer. Hoje a gente vê um movimento bem diferente disso, porque já tem muita gente no digital. Naquela época, a gente ainda tinha um plus. Por conta da pandemia, 90% das pessoas ficavam com o celular na mão 24 horas por dia. Você não tinha muitos afazeres, você não tinha pessoas que iam para escritório, você não tinha pessoas que iam para academia, que iam ao shopping passar o tempo. Então, existiu aquele consumo frenético de redes sociais que também ajudou, reverberou aqui no crescimento desses perfis. Resumo da ópera: você podia fazer pouca coisa, você podia fazer só o básico do básico, o mínimo do mínimo, e você já tinha muita chance de crescer. E em 2024, como é que você acha que está esse cenário? Fato é, o mercado amadureceu, sem sombra de dúvidas, e muitas vezes vem aquela pergunta: será que ainda tem espaço para amadores como eu? Ai, Camila, eu sou amadora, eu sou uma psicóloga, eu gosto de estudar, eu gosto do meu trabalho, eu não domino completamente o marketing, o posicionamento, eu não tenho equipe ou tenho só uma secretária que me ajuda no WhatsApp. Será que ainda tem espaço para mim? Apesar de o mercado ter amadurecido, sem sombra de dúvidas, o digital é um lugar para amadores. Você não precisa de um currículo, de uma formação, de uma super equipe ou de uma super estrutura para crescer no digital. Então, sim, na minha opinião, é um lugar para amadores. Mas é claro que quem é profissional, quem se porta de uma forma mais profissional, certamente vai ter muito mais chances de crescer. E para isso você não precisa de uma super equipe por trás. Muita gente me pergunta: Camila, o mercado está saturado? Ou melhor, não é nenhuma pergunta, é uma afirmação. Ai, Camila, sabe o que que é? É que o mercado está saturado, então assim, não vale a pena para mim produzir conteúdo, não vale a pena para mim entrar no digital. Já tem muita gente falando de ansiedade, já tem muita gente falando do meu nicho. E a verdade é que sim, o mercado está saturado. Mas todos os mercados de todas as profissões estão saturados porque existem dezenas de centenas de milhares de profissionais no digital. Então, sim, está saturado, mas saturado de um monte de perfil igual, de um monte de perfil mais ou menos, de um monte de conteúdo ruim, conteúdo raso, conteúdo monótono, conteúdo repetitivo. Então, existe sim um grandíssimo espaço para você crescer se você souber aplicar as estratégias certas para sair dessa grande manada. Em 2024, a gente também viu um crescimento altíssimo dos Reels. Então, quando o Instagram ele quer que os usuários viciem, entre aspas, em uma nova funcionalidade, eles te premiam, digamos assim, com altas visualizações. Então, ele quer que as pessoas fiquem ali vidradas no Reels. E o que vai te impulsionar, te incentivar para que você grave mais Reels? É quando você vê que os seus Reels estão crescendo, que você está tendo mais visualizações, que você está tendo mais alcance, você vai ficando motivada, dopamina lá no alto. Me disse, não é? Então, esse é o ponto. Os Reels estão crescendo muito, têm alcance muito alto. E muita gente é pega naquele ponto de: ai, Camila, mas sabe o que que é? É que eu preciso fazer mais uma formação. Eu preciso de mais uma especialização, eu preciso fazer uma pós, eu preciso, né, entrar ali em um curso, em alguma coisa para eu receber um diploma, para eu mudar o meu currículo, para eu acrescentar no meu currículo e tal, tal, tal. Veja bem, eu concordo que estudar é muito importante. Uma psicóloga acima da média, ela vai estudar para o resto da vida eternamente. Porém, contudo, entretanto, saiba que você ter um diploma, você ter um currículo com X especialização, não é o que faz as pessoas de fato contratarem o seu serviço. Quando a gente fala de um livre mercado, é claro que a gente tem pontos positivos e pontos negativos, e um dos pontos positivos é que as pessoas não estão nem aí para sua formação.
Tanto que existem milhares de pessoas que não são formadas em psicologia, mas que falam de comportamento e saúde mental e que são gigantescas, que crescem absurdamente e que faturam milhões por mês. Percebe? Então, o foco não deve ser a sua formação, não deve ser o currículo, mas sim você aprender a mostrar para as pessoas que você é boa, que você é um excelente profissional e que você pode ajudar essas pessoas. E se você estiver cometendo algum desses erros que eu vou te mostrar aqui agora, vai ser impossível fazer isso, certo? Então vamos lá. O primeiro erro que você muito provavelmente está cometendo, que foi um erro que eu cometi por cerca de 2 anos e meio, talvez até 3 anos, é ter no seu perfil um excesso de posts do Canva que acabam infantilizando a sua comunicação. Pera aí, Camila, como assim? Meu mundo caiu. Significa que eu não posso mais usar o Canva? Mas eu não tenho designer, eu não tenho ninguém, eu não sou especialista em Photoshop, eu não sei fazer se não for no Canva. O ponto é, os posts no Canva geralmente são posts muito distantes, são posts muitas vezes com muitos elementos, muito frufru, muita coisa, muitas figurinhas que acabam tornando a sua comunicação infantil. Muitas vezes você fica ali perfeccionista demais com o design, fica horas fazendo um post, quando você não faz um investimento desnecessário em um designer. Vejo também muitas fotos com má qualidade, fotos recortadas e infantilizadas, que eu, Camila, já tive muito no meu perfil. Principalmente se você me acompanha há mais tempo, você vai relembrar. E quando eu mudei isso aqui, quando eu comecei a trazer uma postura mais madura, posts mais lisos, mais clean, posts com estética mais agradável, mudou muito a forma como as pessoas me enxergavam com mais autoridade, tinham mais confiança naquilo que eu falava, por mais que o conteúdo, né, o conhecimento por si só tivesse ali sendo o mesmo. Mas o visual, a estética do perfil conta muito. Então, eu quero que você faça um exercício. Entra no seu perfil, vê se ele não está infantilizado, vê se não tem um excesso de publicações no Canva que estão, inclusive, como é que eu posso dizer, cansando o olhar do seu leitor, né? Muito estímulo visual. Se sim, você já sabe um dos principais erros que você está cometendo e precisa urgentemente melhorar isso aí. Inclusive, você pode produzir posts de uma forma muito simples. Você pode produzir nas notas do seu celular, você pode produzir no próprio Story. Sobe as fotos para o Story, digita lá no próprio Story, e isso já vai ser excelente. Você vai ter um feed organizado, um feed clean, que pode ter sim uma cor ou outra, não tem problema, mas que é muito mais maduro, certo? Um outro erro que você pode estar cometendo, que a grande maioria das psicólogas comete, infelizmente, muito por conta do que a gente ouve na faculdade, é ter um posicionamento morno. Ou seja, você é aquela pessoa que vive na corda bamba, você não se posiciona. Então, é como se, por exemplo, eu, Camila, não quisesse me posicionar aqui sobre o post Canva. Ah, não, eu não vou me posicionar, não vou dizer minha opinião, porque tem gente que não vai concordar comigo e tem gente que não vai querer me ouvir e que tem gente que vai ficar insegura. Não faz sentido. Você precisa se posicionar, porque você, dentro do seu perfil, é a líder do seu movimento. E as pessoas não seguem líderes que são mornos, que não se posicionam, líderes que são, qualquer coisa tá bom, tá ótimo. Não. Um líder de um movimento, ele precisa ser específico, ele precisa dizer quais são os seus valores, ele precisa se posicionar para que outras pessoas sigam, né, nesse movimento. Então, se você não fede nem cheira, infelizmente o seu perfil não vai crescer, porque a internet não gosta de pessoas mornas, você precisa sim trazer uma certa polaridade ao longo do seu conteúdo. E isso não significa ser polêmica de uma forma negativa, tá bom? Terceiro erro que você pode estar cometendo: falta de personalidade e autenticidade. Você acaba se tornando um robô na rede social. Um robô, aquela psicóloga neutra, comum, aquela psicóloga que eu não sei se eu estou entrando no seu perfil ou no de fulana de tal, porque é tudo igual. A fala é igual, o jeito é igual, os posts são iguais, as ideias de conteúdo são iguais, os carrosséis são iguais.
Então, aquela coisa padronizada, né? E isso é muito comum de acontecer, porque quando a gente inicia no digital, a gente pega ali algumas referências. Ah, eu vou seguir essa e essa, porque essa aqui eu gosto, essa aqui o conteúdo me agrada, esse aqui é interessante por esse motivo. E aí você vai se inspirando, se inspirando, se inspirando, só que às vezes você perde a mão e se inspira demais. E aí você deixa de lado o que é essencial, o que muda tudo, que é o que eu brinco dizendo, é o seu tempero, é o seu jeitinho, sabe assim, a sua forma de fazer as coisas, o seu jeito de ser. Então você precisa urgentemente começar a compartilhar os seus valores, o que é importante para você, por que você decidiu cursar psicologia, ou seja, um pouco da sua história, dos seus desafios de vida, um pouco das suas conquistas, a sua visão de mundo, um pouco do que é importante para você, um pouco daquilo que é inegociável para você. Isso é fundamental. O seu tom de voz, a maneira que você vai se expressar. Então, não dá para ser uma psicóloga centrada, toda neutra, séria, pomposa na rede social, sendo que na vida real você é engraçada, você é leve, você é divertida, você faz piada. E também, né, o contrário também é verdade. Não dá para, na vida real, você ser uma pessoa mais tranquila, mais, como é que eu posso dizer, mais na sua, né? E na rede social querer fingir um personagem que você não é. As pessoas vão se identificar por quem você é. Quem não se identificar, paciência, vai embora do seu perfil e tá tudo certo. Mas o seu diferencial é ser você. É isso que nenhuma psicóloga vai conseguir copiar. Um grande erro que eu vejo, todos eu vejo muitas psicólogas cometendo, mas esse aqui chega, dói no meu coração, dói porque eu também já achei que quanto mais eu postasse meu lifestyle, mais eu iria gerar conexão. Eu achava que eu tinha que mostrar a hora que eu acordava, a hora que eu fazia exercício, o que que eu estava comendo no café da manhã, o que que eu estava almoçando, o horário que eu entrava em reunião, o horário que eu saía de reunião, o horário que eu dormia, né? O que eu estava fazendo naquele momento, dando satisfação aos meus seguidores. Então você acaba exagerando no lifestyle, como se isso fosse um sinônimo de gerar proximidade, conexão, diálogo e tudo, ou então até mesmo vendas. E na realidade isso não existe, a não ser que você seja uma blogueira. Porque sim, a blogueira, ela ganha dinheiro para compartilhar a vida dela. Faz parte, porque é no meio da rotina dela que ela vai encaixando ali algumas publis. Então ela faz publi do super café, publi do shot matinal terapêutico, publi da barrinha de proteína, publi da roupa, publi do biquíni, publi do tênis. E você não, você está ali vendendo o seu trabalho. Então você não precisa postar seu dia inteiro, né? Então você acaba deixando de postar um conteúdo muito mais estratégico, que seriam, por exemplo, chamadas para terapia, gerar valor, gerar desejo para terapia. Escrevi tudo errado aqui, né? Estratégicas consequentemente, mas vocês entenderam, né? Estratégicas e consequentemente. Então falta isso. Às vezes você não vende porque você nunca nem ofertou o seu trabalho do jeito certo, com estratégia, com intencionalidade, gerando desejo para a terapia, falando dos benefícios da terapia, falando de forma prática como é que a terapia vai ajudar a acrescentar na vida dessa pessoa. Gerar conexão não tem nada a ver com mostrar seu dia. Gerar conexão é muito mais sobre entender a dor do seu público, é gerar identificação, contar a sua história também, mas não precisa de um exagero aqui, porque senão ninguém vai entender, né, quem é que você é, o que é que você quer ali no seu perfil. Próximo erro. Vai olhando o seu perfil, tá? Vai fazendo checklist de quantos desses erros você está cometendo e mão na massa para começar a mudar isso. E no final dessa aula eu vou te explicar como é que eu vou te ajudar a melhorar cada um desses aspectos, tá certo? Não vou só jogar bomba no seu colo e você que se vire. Não, eu quero te guiar nesse caminho, confia em mim. Vamos nessa. Conteúdos rasos e ou densos demais. Então, ou você está postando frase aleatória, frase motivacional, frase Clarice Lispector, que não acrescenta nada na vida de ninguém, ou então está repostando um monte de post aleatório, né, que não está gerando valor nenhum para o seu trabalho, porque não é você que está fazendo, então a pessoa não vai sentir confiança naquilo que está sendo repostado. Ou então você tem um conteúdo técnico demais,
que não comunica com o leigo. Então, muitas vezes, entrando no seu perfil, parece que você está falando com outros profissionais. Você usa uma linguagem muito rebuscada, você não traz nada prático, você não traz nada palpável. Não faz sentido você seguir com essa linha de raciocínio se o seu objetivo é captar o leigo. Você precisa trazer uma linguagem acessível, falar de uma forma assim que você conversaria com uma pessoa de 16 anos, um jovem de 16 anos. Você não vai explicar de uma forma tão boba como se fosse uma criança, mas também não precisa explicar de uma forma tão técnica como se fosse um psicólogo ou um psiquiatra. E muitas vezes aquele conteúdo meio mais ou menos, né? Aquele conteúdo sem personalidade, sem essência nenhuma, aquele conteúdo meio Google. Então, por exemplo, na prática, 5 dicas para lidar com ansiedade, 10 hábitos que prejudicam a sua ansiedade, 2 coisas que você precisa saber caso queira ter um relacionamento saudável. Então, são conteúdos que, de certa forma, eles podem existir, mas se só tem isso, fica vago, fica chato, porque já é um conteúdo que está batido, já está ultrapassado. Hoje existem inúmeras formas mais estratégicas de você ser mais intencional. Por exemplo, não vou conseguir aprofundar aqui, mas trazendo as dores invisíveis do seu público. É uma forma muito forte de você gerar identificação, ou seja, não é só falar do problema que a pessoa vive, mas das consequências daquilo na rotina dela. Próximo erro. Você acaba que só foca no conteúdo orgânico. Camila, como assim? O que é conteúdo orgânico? Vamos lá. Conteúdo orgânico é o conteúdo que você produz de forma gratuita. Ou seja, você não paga nada para tráfego pago, não paga para nenhuma empresa te divulgar, nem nada nesse sentido. O ponto é, em 2016, 2020, beleza, dava para crescer tranquilamente com conteúdo orgânico. Eu, por exemplo, fui uma pessoa que cresci quase 300 mil seguidores sem praticamente nunca ter feito tráfego pago. Acho que eu fiz 2 ou 3 vezes só para testar no outro perfil que eu tinha, que eu falava de psicologia. Só que o mundo mudou e o consumo mudou, o Instagram mudou e o Instagram é uma empresa capitalista, ele quer dinheiro, né? Como é que o Instagram ganha dinheiro? Com anúncio. Então, é como se o Instagram, ele sequestrasse a sua audiência e aí ele cobra pelo resgate. Em outras palavras, ele limita o seu alcance e para você ter mais alcance, você precisa pagar. É certo? É errado? Não sei, mas é o jeito que funciona e cabe a nós aceitar. Então, se você já tem o que eu chamo de casa arrumada, você já está com o perfil ali, o básico bem feito, já tem nicho, já produz conteúdo de valor, já traz reels, já produz carrosséis contando a sua história, é constante nos stories, já faz chamadas para terapia, direcionando as pessoas para o seu WhatsApp, para o WhatsApp da sua secretária, ou para uma sessão de apresentação, né? Já tem um feed minimamente organizado, não precisa ser perfeito, não, não é para ser perfeito. Mas assim, minimamente, né? Tem pelo menos aí 80, 100, 150 publicações no feed, pelo menos, já está mais do que na hora de você iniciar o tráfego pago. Então, o tráfego é um reinvestimento que você faz no seu negócio, não é um gasto, né? Um gasto é algo que não vai ter retorno. Se você faz o tráfego, obviamente, do jeito certo, né? Pode ser até pelo próprio botão impulsionar, mas do jeito certo, seguindo ali uma estratégia, você com certeza vai ter resultados melhores. Então, hoje em dia, já tem esse básico bem feito, já está mais do que na hora de você iniciar esse tráfego. Então, às vezes, você está empacado ali, por isso, só porque você não deu ali, né, um empurrãozinho para esse algoritmo te ajudar. Próximo erro, você não utiliza todos os formatos de conteúdo. Então, você é aquela pessoa que começou no digital há um tempo, você ficou muito acostumada ali aos carrosséis ou aos posts estáticos, e você não aproveita os Reels, ou então você não aproveita as lives, ou então você não aproveita os stories. É importante que você entenda que o Instagram é como se fosse uma grande orquestra. Você é o maestro dessa orquestra, ou seja, você que está lhe dando todo o direcionamento, o norte, e nessa orquestra você tem lá, né, cada profissional fazendo o seu trabalho. Então, um desses é o Instagram, ou melhor, um desses é o Story, um desses é o Reels, outro são as lives, outro são os funis de venda que você aplica, outro é o tráfego pago, outro são as parcerias que você faz.
Então, você precisa ter tudo sendo muito bem comandado para que no final das contas você chegue no resultado que você tanto quer, que é finalmente captar essa galera que pode pagar, que tem dinheiro e que paga terapia com gosto. Então, não adianta passar 3 horas fazendo um post, um carrossel, um post estático que tem zero engajamento. Eu não quero que você passe 3 horas fazendo um post, porque eu, Camila, não conheço nenhum adulto funcional, né, que está correndo atrás, que está trabalhando, que, enfim, tem casa para cuidar, pessoas, lazer para ter, né, pessoas para se relacionar, que tenha 3 horas por dia sobrando para você ficar de pernas pro ar fazendo conteúdo. De jeito nenhum. Eu não passo 3 horas por dia no Instagram fazendo conteúdo, então para que que você vai passar, né? É importante você entender aqui que existe uma diferença entre você passar horas ali e você ter resultado. Não é porque você passa 3 horas fazendo um post que ele vai ter resultado. Da mesma forma que não é porque você passa 3 horas na academia que você vai emagrecer. É todo um conjunto de coisas. Então, você poderia estar crescendo, por exemplo, tirando 20 minutos do seu dia para fazer uma sequência de stories estratégica e 10 minutos do seu dia para fazer um Reels estratégico. Você estaria crescendo com menos de, ou melhor, com menos não, né? Com 30 minutos por dia produzindo conteúdo. Então, lembra disso. Não é passar horas fazendo, não quero isso de você, tá certo? E muitas vezes você é aquela pessoa, aquela profissional que estuda pra caramba, se dedica, se esforça, Ave Maria, rala de tanto estudar, mas você acaba que não domina estratégias de vendas e captação. Eu digo que marketing e vendas são coisas diferentes, tá? Então, marketing é você basicamente ser conhecida, é fazer as pessoas te conhecerem, saberem seu nome, quem você é, com o que é que você trabalha, é gerar burburinho para o seu nome e para o seu trabalho. Ou seja, marketing é o posicionamento que você vai construir ali no digital, e são os conteúdos, enfim, você crescendo ali na rede social. E a parte de vendas é a parte de converter essa galera que está chegando. Então, eu vejo que muitos profissionais que falam de marketing para psicólogos pecam muito nisso aqui. Sendo sincera, 99% deles pecam demais nisso aqui. Eles só te ensinam a fazer postzinhos no Canva e a crescer no Instagram, mas esquecem dessa parte tão importante que é a parte de vendas. Não adianta ter um monte de gente chegando se você não sabe converter essa galera, tá? Então, por exemplo, se você não domina funis de venda, você vai ficar para sempre escrava do seu trabalho na rede social. E eu não quero isso. Eu quero que você comece a automatizar os processos. Você ter um funil de vendas no ar, é você tendo vendas, é você tendo pacientes marcando consulta ou marcando sessão de apresentação, sem você ter esforço nenhum. Você tem o único esforço de criar o funil de vendas e depois disso acabou. São só os pacientes chegando. Então, isso faz total diferença, até mesmo na sua motivação para estar ali, porque você vê um resultado concreto. Então, isso te motiva, né? E claro que você não vai perder muitas horas naquilo. Sessão de apresentação, por exemplo, é uma estratégia super válida para você começar a converter pessoas que têm interesse no seu trabalho, mas que estão inseguras ou então que precisam te conhecer um pouco melhor para fazer esse baita investimento que é a terapia, não só investimento no sentido financeiro que eu falo, mas de tempo mesmo e da própria confiança que você acaba gerando aqui na sessão de apresentação. E a quebra de objeções também é fundamental. Então, muitas vezes a pessoa, não é que ela não quer o seu trabalho, não é que ela não viu o valor, não é que ela não gostou. Às vezes ela gostou muito, às vezes ela daria qualquer coisa para fazer. Mas às vezes ela tem ali alguma barreira, algum empecilho, ela te apresenta alguma objeção. E 90% das vezes as objeções, elas podem ser quebradas. Não é com insistência. Você não vai insistir, você não vai falar, pelo amor de Deus, fecha comigo, porque eu tô sem paciente, eu preciso de dinheiro, eu preciso pagar minhas contas. Não é isso. Você vai vender de forma leve, de forma honesta, de forma muito elegante, porém de forma intencional, de forma estratégica. Então, se você chegou até aqui e você pensou assim, caramba, Camila do céu, quanta coisa eu tô errando, quanta coisa eu preciso melhorar, socorro, me ajuda, eu preciso melhorar o perfil, eu tô disposta a colocar mão na massa e fazer acontecer para ver os resultados que eu quero chegando. Eu quero te convidar para a imersão Psicóloga Acima da Média, imersão PAM. Nessa imersão, eu vou te ensinar o passo a passo detalhado de como é que você, psicóloga,
Pode construir um perfil que vende de acordo com o que funciona hoje no digital, para captar pacientes qualificados que pagam sem chorar por desconto, que pagam com gosto pela sessão de terapia e que pagam pelo menos R$ 200 pela sua sessão de terapia, entre R$ 200 a R$ 400. Ah, Camila, mas isso é muito difícil, isso é impossível. Não é difícil, não é impossível, você só não seguiu o método correto. Eu tenho mais de 2.000 alunas, centenas delas, que já conseguiram esse resultado, que já estão chegando nos 200, depois sobem para 250, para 300. E se você está aí nos seus R$ 80, R$ 100, 150, 180 e não está conseguindo chegar lá, essa imersão, ela é para você, tá? Não acho que por você estar cobrando abaixo disso, você não merece ou que você não deve estar ali. Muito pelo contrário, essa imersão ela foi feita para te ensinar como é que você vai escalando esse valor aos poucos. Não é que você hoje cobra 100 e amanhã você vai estar cobrando 200, mas eu vou te ensinar de forma prática como em pouco tempo você consegue esse resultado. Tenho alunas que na primeira quinzena, né, nos primeiros 15 dias ali aplicando o método, já conseguem essa captação. Então, tudo depende, na realidade, de você, do seu comprometimento com o seu resultado, da sua aplicação, claro, do método, do que é que eu vou te ensinar, porque realmente é para quem quer arregaçar as mangas e colocar a mão na massa. Vocês sabem, me acompanham, sabem que o meu posicionamento não é aquele de, vai ser um trabalho muito fácil, vai ser só um mar de rosas e em 24 horas você vai estar faturando R$ 10.000. Eu sou muito realista, eu gosto de passar sempre transparência e honestidade para vocês, que vai ter o seu esforço sim, mas é um esforço que vai se reverberar em resultado concreto e não um esforço por si só que você se esforça ali, mas não vê o resultado chegando, que muito provavelmente é o lugar que você está hoje. Então, serão 3 dias de evento. Eu vou deixar todas as datas, todas as informações que você precisa saber aqui na descrição e, inclusive, o site para você fazer a sua inscrição, entrar no nosso grupo VIP de WhatsApp, que é um grupo super tranquilo, não vou te encher de mensagem, é muito mais para nossa comunicação e para você ser relembrada e avisada sobre as aulas e receber também o link de acesso. Eu estou te esperando, vai ser muito, muito bom. Eu estou preparando um conteúdo totalmente fora da média, fora de tudo que você já viu sobre marketing para psicólogos no digital. Então, estou te esperando do lado de cá, bora fazer acontecer, porque eu vou fazer dos meus 100% do lado de cá, mas eu quero o seu comprometimento e o seu 100% do lado daí, tá bom? Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!